convidado. Não quer mais ouvir que é certo viver nesta linha que Deus escreveu torta. Morrer a nascença, nascer com a sentença de quem pensa que minha vida não importa. No corpo ainda mercadoria que esta economia trafica importa. Cada amontoado no porão do navio negreiro que a globalização transporta. Preto é a nova entidade criada pelo rapper português de origem cabo-verdiana Cholage. Aqui, a dimensão política de Cholage é redesenhada. A música pode brotar da percussão, da guitarra ou dos samples de batuco, dub, morna ou eletrónica, entre outros, aos quais se podem fundir a palavra de preto, sempre a palavra acutilante, de alerta, de luta, de denúncia, de consciência, para quem não se acomoda ao previsível, ou até mesmo a palavra samplada de um discurso de Amílcar Cabral. Preto está num processo de construção sónica e visual, ou, como se pode ler na sinopse da apresentação, mensagens disponíveis no arquivo afrogaláctico são intuídas, descarregadas, reinterpretadas e oralizadas em diversos fluxos e linguagens, retransmitidas à procura de chegar a guerrilheiros de outros quadrantes na luta contra o colonialismo e o império, que depois da terra e dos corpos colonizou a consciência com o algoritmo. No multiverso de Preto, a luta continua. Cholage foi selecionado pelo Womex para apresentar Preto na mais recente edição do festival, que aconteceu em Lisboa. A RFI aproveitou a ocasião para falar com Cholage, uma entrevista onde nos ajuda a descodificar alguns dos temas que apresenta enquanto Preto e nos serve de introdução a uma espiral vibrante de passado, presente e futuro. Cholage começa por nos falar do tema Waters. Esse tema é, se calhar, para mim, o tema emblema, porque Waters foi aquele primeiro beat que eu consegui sincronizar o que eu pensava em Preto, que é, por um lado, vou fazer estes polirritmos todos. Waters tem um sample de Princesito, um sample de Vadu e um sample de um rec-rec e mais um sample de ferro. Então aquilo tem que é aquela cadência half-time meio trap, e depois lá dentro está sempre a levar a porrada do 3. E tem para aí 3 samples percussivos ao mesmo tempo, mais eu a tocar percussões. E isso era o som que estava na minha cabeça ever since. Porque a voz, para mim, o rap é um instrumento de percussão. É oral, mas é um instrumento de percussão. Quando tu dás... Ele está a falar percussivamente com a música. E se tu veres o Waters, tem tipo 4 flows. Porque eu entro num, depois dou outro, depois o Louraça dá outro, depois a gente cai para cantar, depois a gente acelera, depois coisas. O Waters, esteticamente, é o primeiro laboratório. Mas depois, politicamente, porque o Waters fala do Mediterrâneo e do Atlântico. Posso dizer que entre 2014 e 2022 morreram mais de 22 mil pessoas a tentar atravessar o Mediterrâneo, e isso são os números registados, portanto, obviamente, morreram muitos mais, fora aquelas que ficaram no deserto. Portanto, é também uma maneira de, ok, temos este som cuia, mexe, but I'm still talking about this stuff. Eu continuo a falar aqui destas questões. Está a ver? Não é, vou-te dar o beat, vou-te dar a batida para dançar. Acho que há muita música africana, às vezes, que o pessoal, ok, quando começa a visibilizá-la, vamos tirar a força política, vamos deixar o beat e vamos pôr toda a gente a dançar. Eu não quero estar nesse espectro, mesmo. O que é que pensa? Então, Waters é isso, fala dessas pessoas, fala desses corpos que caíram na água e ficaram no Mediterrâneo, mas também é a continuidade disso. Então, essa música é uma música emblema. E também foi aquela primeira que foi quando eu tive coragem. Ok, vou pôr uma cena, vou fazer um vídeo, vamos ver, tenho medo. O teu lado de intervenção política fica na palavra, mas depois fica também nos videoclipes. Estou-me a lembrar que no Waters, entre muitas coisas, ficou uma imagem de um cartaz que passa muito rapidamente que diz: sem justiça não há paz. Mas depois um dos temas que logo na abertura tem um alto poder de intervenção política, que é a luta continua, que começa com o discurso do Amílcar Cabral. O último discurso do Amílcar Cabral, este é o discurso do Amílcar Cabral em janeiro de 1973, que é o discurso de Ano Novo, e ele é assassinado uns dias depois. Então esse é o discurso emblemático. É um discurso incrível. E há sempre aquela frase: devo lembrar a todos que a hora é de ação e não de palavras. E é o que eu acredito ainda. Então estamos numa fase de tanto ruído, toda a gente é ativista, toda a gente posta, toda a gente diz. Mas tem que se fazer. Há uma confusão na nossa cabeça que é: se eu postei, eu fiz. Se eu falei ali no post, eu fiz. Não podemos confundir, não podemos achar que os milhões de posts pós George Floyd, que a polícia não matou mais gente, continua a matar. E porque negros e negras ganharam visibilidade e criámos um capitalismo Benetton, as coisas não vão mudar assim tão facilmente, porque se visibilizou. Porque o Stockley Carmichael dizia: os negros precisavam de organizações e não de líderes, essa coisa da visibilidade. Estás a ver? Black Power is not black visibility. Então há essa confusão.
A luta continua, vem com esse discurso, que isso é muito importante, porque eles, quando estavam a fazer a guerrilha, já tinham armazéns do povo, já tinham assembleias populares nas zonas libertadas, já tinham as escolas piloto organizadas pela Lili Cabral, já tinham a rádio organizada pela Maria Turra. Então, eles estavam a falar e a fazer uma luta ao mesmo tempo, não estavam só a dar jajão de uma luta. Então essa música é importante. A outra questão importante dessa letra, dessa música é: a luta continua. O colonialismo não é uma entidade que acabou com as declarações de independência. Continua muito. Neste momento há números que dizem que o Scramble for Africa, a corrida à África, é neste momento muito mais intensiva do que foi antes, e já não é só Europa, é América, é China, é tudo lá. E é preciso intensificar uma luta que tem que ser feita nas várias frentes. Então a luta continua. E nós, pegando nesses samples, trazemos-la para agora. A última parte desse clipe também, eu estava em Santo Tomé, estava a ler um livro que era o Guerrilheiros, do Londino Vieira, e ele dizia, ele dizia que os guerrilheiros angolanos acreditavam que quando morriam ali na luta, no Kwanza, transformavam-se em pássaros. Então a última parte é isso, é essa invocação desses pássaros que ficavam a voar no Kwanza e a dar força aos outros guerrilheiros. Então, há muitos layers, há muitas camadas nesse vídeo. Isso, a luta continua, tem que continuar. Achas que essa pode ser também uma maneira de dar a conhecer mensagens de um tempo passado para jovens que, se não fosse, se calhar, através do teu trabalho, não teriam conhecimento dessas mensagens? Luís, esse projeto tem na cabeça a mesma ideia de reamplificar estas mensagens. Não é à toa, vou pegar nisso, quando está lá o David dizer, a luta continua. Ainda agora viemos de uma conferência que ela dizia precisamente que há muitas questões do folclore ou da tradição da África que a gente pensa que os miúdos conhecem, mas não conhecem. E a diáspora, então, muito menos. Ou seja, sim, eu não estou a dizer nada de novo. E é isso que é importante, é honrar a ancestralidade e honrar quem também já fez coisas por trás de nós. Então eu digo, ok, eu vou pegar no que já foi dito, eu estou a repetir ou a revestir isso, mas já foi dito, porque quando nós temos, agora vivemos a época dos eventos, então é como se tudo tivesse acontecido agora, e isso faz com que aconteça agora e esquece já amanhã e já quer a próxima coisa. Minha cabeça diz, olha, aquilo que a gente está a dizer, todo, já alguém A disse, B disse, C disse, e essa ancestralidade vem, e nós assumamos-nos a ela, então é um corpo coletivo muito maior. Então sim, eu quero mesmo pegar nesses samples e reamplificar, como eu escrevo na minha sinopse, é rebroadcast. Devo lembrar a todos que a hora é de ação e não de palavras. Paz, a liberdade e a felicidade para todos os homens e a certeza numa vida melhor para a humanidade, na dignidade, na independência e no progresso verdadeiro de todos os povos. Nada poderá evitar que o nosso povo africano, dono do seu próprio destino, dê esse passo transcendente e decisivo para a realização do objetivo fundamental da nossa luta, a construção do seu progresso verdadeiro. Depois o teu trabalho aborda também questões sociais e que são também políticas, que é raro encontrar no trabalho de imensos artistas, que é a preocupação com a situação das mulheres, e que tu fazes um tema que é o Filhos de Maria, que dedicas a todas as Marias. As mulheres da geração da minha mãe, pela herança católica de Cabo Verde, eram todas Marias. E aqui em Portugal também, as mulheres do interior daquele tempo eram de Marias. E a minha mãe é Maria das Dores, a minha avó é Guilmar Maria, a minha tia é Maria de Fátima, a outra é Maria Guilmar, portanto é por aí. Então o Filhos de Maria é essa, nós somos filhos das mulheres. Só por aí, e as mulheres sendo o útero do mundo, e a placenta do mundo, e o all respect, coisa é vida. Só por aí. E tem essa força. É uma mensagem que procura dialogar sobre o machismo, sobre as masculinidades tóxicas, sobre a polaridade das coisas. Nós não podemos construir nada que não tenha uma soma de energias. Mas depois também é uma mensagem muito concreta sobre as mulheres trabalhadoras domésticas cabo-verdianas e guineenses em Portugal, que estão aqui sempre a limpar e a cozinhar neste país e que são invisíveis, como a minha mãe, como as minhas tias, que foram sempre trabalhadoras domésticas aqui, que vieram importadas num barco. A minha mãe foi mesmo num barco, o pai já veio num avião, antes do 25 de Abril. Limpou, cozinhou e morreu. Estás a entender? Minhas tias também. Então é também uma ode a essas mulheres que entram na cidade às 6 da manhã, ninguém as vê, e saem numa hora que ninguém as vê. E que, apesar do sol achar que não, basta andar atento e olhar lá para as copas e lá para dentro e lá quem é que anda com as fregonas e veja. Não são só elas, obviamente. Nós temos uma peça também, o meu grupo, Elas Negras Máscaras Negras, tem uma peça sobre esta questão. A questão das trabalhadoras domésticas e da limpeza industrial é muito importante, porque um lugar que não se limpa não é habitável e são uma classe bem invisível, e são mulheres. E as mulheres foram expropriadas do seu trabalho, do seu corpo, feitas depender de um lar, e agora também sempre isto de ser uma das forças de mão de obra do capitalismo mais invisibilizadas, como as pessoas negras. Então as mulheres em geral, mas depois falei no específico, as trabalhadoras cabo-verdianas, guineenses e outras que tradicionalmente já nos últimos anos limpam este país sem lhes dar reconhecimento nem das doenças profissionais que têm, a ganharem o que ganham, e cujos seus filhos são violentados pelo Estado permanentemente, e cujas escolas dos seus filhos são escolas onde foi desinvestido, isso tudo. Mas também dos homens que não se responsabilizam nesse processo, né? Por isso é que o final diz um de filho, um de homem, né? Porque o pai do filho não foi homem e o filho do homem não foi filho. Sou memória
Ouvimos Cholage, que nos deu a conhecer o trabalho desenvolvido por Preto, uma das entidades que criou. De Lisboa, Luís Guita para RFI. RFI, as vozes do mundo.